Isaías, capítulo 51. A grande restauração de Israel. Ouvi-me vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha, donde fostes cortados, e para a caverna do poço, donde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ainda quando ele era um só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de cântico. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei a minha justiça como luz dos povos. Perto está a minha justiça. Vem saindo a minha salvação, e meus braços governarão os povos. As ilhas me aguardam e no meu braço esperam. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação, porém, durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Ouvi-me, pois, que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas vossas injúrias, pois a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. A minha justiça, porém, durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Súplica à ação salvadora de Deus. Desperta, desperta, veste de força, ó braço forte do Senhor, desperta como nos dias da antiguidade, como nas gerações antigas. Porventura não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e transpassou ao dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, o que fez do fundo do mar um caminho, para que por ele passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão com júbilo a Sião. E haverá perpétua alegria sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para teres medo do homem que é mortal, ou do filho do homem que se tornará como feno? E te esqueces do Senhor, o teu Criador, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente o dia por causa do furor do opressor, quando se prepara para destruir. Onde está o furor do opressor? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá para ir à sepultura, nem lhe faltará o pão. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que brame as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E pus as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para afundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. O despertar de Jerusalém. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebesse da mão do Senhor o cálice do teu furor, que bebesse da taça do atordoamento e esgotastes de todos os filhos que ele teve, nenhum a que o guie. E de todos os filhos que criou, nenhum a que tome pela mão. Essas duas coisas te aconteceram. Quem tem compaixão de ti? A assolação e a ruína, a fome e a espada. Quem te consolará? Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas esquinas de todas as ruas, como o antílope tomado na rede. Cheios estão do furor do Senhor e da repressão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó aflita, embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor Deus, e o teu Deus, que prenteia a causa do seu povo. Eis que eu tiro da tua mão a taça do atordoamento e o cálice do meu furor. Nunca mais dele beberás, mas pô-lo-ei nas mãos dos que te afligem, os quais te dizem: abaixa-te, para que passamos sobre ti. E tu puseste as tuas costas como o chão e como a rua para os que passavam. Isaías, capítulo 52.
Deus vem em socorro de Jerusalém. Desperta, desperta, veste da tua fortaleza, Sião, veste dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendido e nem dinheiro sereis resgatados, pois assim diz o Senhor Deus, o meu povo desceu no princípio ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora, o que eu acho eu aqui? Diz o Senhor, pois que o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os seus dominadores dão uivo sobre ele, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, saberá naquele dia que sou eu o que falo. Eis-me aqui. Quão formoso sobre os montes são os pés dos que anunciam as boas novas, que proclama a paz, que anuncia as coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles levantam a voz juntamente, exultam, porque de perto contemplam a volta do Senhor a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente deserto de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço, à vista de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor. Pois não saireis apressadamente, nem ireis em fuga, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Dor e glória do servo do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado que não era o de um homem, e a sua figura não era a dos filhos dos homens. Assim ele espantará muitas nações por causa deles. Reis taparão a boca, pois verão aquilo que não se lhes havia anunciado. Entenderão aquilo que não tinham ouvido. Isaías, capítulo 53. E o mundo despreza o servo. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhes a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor
prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua palma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei o meu quinhão com os grandes e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías capítulo 54. A vindoura glória de Jerusalém. Canta alegremente, ó estéril, que não desce a luz, exulta de prazer com alegre canto, exclama tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhado, e não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. Num ímpeto de indignação escondi de ti por um momento o meu rosto, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não inundaria mais a terra, assim também jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, pois as montanhas se retirarão e os outeiros serão removidos, porém a minha benignidade não se apartará de ti, nem será removido ao pacto da minha paz, diz o Senhor que se compadece de ti. A nova Jerusalém. E aflita, arrojada com a tormenta e desolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com antimônio e lançarei os teus alicerces com safira. Farei os teus baluartes de rubis e as tuas portas de carbarcunlos e toda a tua muralha de pedras preciosas. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e a paz dos teus filhos será abundante. Com justiça serás estabelecida. Estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque a ti não chegará. Eis que, embora se levantem contendas, isso não será por mim. Todos que contenderem contigo, por causa de ti cairão. Eis que eu criei o ferreiro que assopra o fogo de brasas e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Isaías, capítulo 55, convite final à salvação. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu a ti correrá, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Conclusão: pois com alegria saíres e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores de campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará.